Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Caroline Paola, tenho 27 anos e comecei a gravar aqui no canal tem mais ou menos um mês. Teve um vídeo que eu apresentei pra vocês a minha cadernetinha e aqui nessa caderneta eu anoto todas as frases de motivações que eu gosto e alguns versículos também. E assim, eu tive a ideia de abrir hoje aleatoriamente em alguma página que eu já tenho escrito e ler pra vocês a palavra que vai vir, né, a frase que vai vir. E aí, cada vez que eu abrir ela e ler uma frase, eu também vou escrever uma nova, né? Pra sempre ter frases, mais opções de frases e nunca se repetir. Então eu vou abrir aqui uma mensagem pra vocês. Ah, gente, abriu na minha meta de um dia após o outro. Pra quem não entende o que é, mas já ouviu falar dessa frase um dia após o outro, eu anotei cada dia que eu pensei em desistir, mas eu não desisti. E aqui eu comecei, tem a data, eu comecei a anotar dia 19 de dezembro do ano passado e terminei, acho que foi 64 dias, ó. 64 dias aqui. Então, com 64 dias eu escrevi a última frase que eu venci. Então, a cada dia que passava eu escrevia que eu tinha vencido mais um dia. E aqui no meio, né, eu fui escrevendo as datas pra mim não me perder, né, no tempo, não esquecer de anotar nenhum dia. E o último dia que eu anotei foi o último dia que eu anotei aqui, a data foi dia 8 de fevereiro. E se passaram 13 dias depois do dia 8 de fevereiro. Então, dia 22 de fevereiro foi quando eu finalizei aqui os dias, né, que foram 64, desde quando eu comecei a escrever, que foi dia 19 de dezembro. Então, eu vou ler a próxima frase. A próxima mensagem que eu deixei foi uma mensagem de motivação, dia 3 de março de 2026. Se eu cheguei até aqui, quero que você, Paola do futuro, daqui a 64 dias, você estará em outro momento. E essa fase que estava passando terá passado. Se você está lendo isso, você foi forte e não desistiu. Sinta-se livre do peso que estava nas suas costas e vai ser feliz. Então, essa foi a mensagem que eu deixei pra mim mesma. E eu tinha esquecido. Mas eu consegui. Eu anotei dia 3 de março de 2026. E eu vou colocar aqui uma outra meta, então. Já que eu parei. Ó, tem várias frases, tá, pessoal? Tem várias frases no caderno. Cada página tem uma frase, aí algumas eu anotei as datas que eu escrevi. Então eu vou ir pra última parte que tá em branco. Tem bastante. E vou colocar aqui, um dia após o outro. E vou colocar mais uma meta de 60 dias de novo ou 90? Vou colocar de 60 de novo, né? Acho que 2 meses já... Eu acho que muita coisa pode acontecer em 2 meses. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu gravar pra vocês também verem anotando. Um dia após o outro. E aí, vou colocar aqui 1. E aí eu vou anotar amanhã. Aí quando for 60 de novo, né? Cada dia que eu passo, eu coloco o número, né? Tipo, 1, 2, 3. Então, colocamos aqui na minha cadernetinha mais uma meta. Pra gente ir escrevendo juntos. E conforme as semanas forem passando, eu vou mostrando pra vocês como que tá. E amanhã vai ser o primeiro dia, então. Mesmo que eu já considere ter chegado até aqui, dia 8 de julho, uma vitória. Porque foi muita batalha que eu passei, com crise de ansiedade, com depressão. Agora que eu tô retomando meu tratamento, como vocês podem ver em os vídeos anteriores, eu fui falando pra vocês, né, que eu retornei meu tratamento com psicóloga, psiquiatra, medicamentos. E agora, olhar pra mim, né, seguir com a cabeça erguida, principalmente, e nunca desistir. É muito mais difícil pensar em não desistir do que desistir, porque pensar em desistir a gente pensa todos os dias. Então, se você, assim como eu, luta com ansiedade, com depressão, com qualquer tipo de transtorno mental que seja uma doença depressiva, porque a depressão é uma doença, né, gente? Então, se você se identificou comigo, se você gosta de ouvir o que eu tenho pra dizer, se te motiva também, então comenta aqui embaixo, se inscreve no meu canal pra gente continuar essa trajetória vencendo um dia após o outro, como eu digo, né? Que eu aprendi com o Caio e meu amigo, né? Ele já não está mais aqui entre nós, porém eu aprendi muita coisa com ele. E em outro vídeo eu conto pra vocês a história dessa amizade que é de irmandade. E tá chegando meu aniversário, e tem um vídeo novo que eu tô querendo preparar pra vocês. Mas acompanhem aí, tá, pessoal? Muito obrigada pra quem me assistiu até aqui.